Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre cardiopatia na gestante, segundo vídeo sobre doenças valvulares, agora falando sobre as doenças valvulares regurgitantes. Aqui de novo, da mesma forma que na primeira parte, uma tabela mostrando um padrão de normalidade do funcionamento miocárdico e da fisiologia cardíaca com os volumes sistólico, volume que é expulso do coração no momento da sístole ventricular, o volume sistólico final, que é aquele volume sistólico, é aquele volume que permanece no ventrículo ao final de uma sístole ventricular, o volume diastólico final, que é aquele volume que preenche o ventrículo após o seu enchimento na fase diastólica, na preparação para o início da sístole e assim sucessivamente. A frequência cardíaca, o débito cardíaco, que é a multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. E aqui vamos falando, então, sobre as doenças regurgitantes, iniciando pela doença da válvula mitral, que pode ser afetada em três principais localizações anatômicas da válvula mitral. Sabemos que a válvula mitral é normalmente a única válvula bicúspide do coração, e a lesão da válvula mitral pode acometer o folheto, o anterior ou posterior, ou os dois da válvula mitral, a cordoalha tendinosa, que é a estrutura que liga o folheto da válvula ao músculo papilar, como está demonstrado aqui de maneira esquemática. Então, a cordoalha pode sofrer alguma lesão também, e o músculo papilar, que é localizado na junção dessa cordoalha, que funciona como se fosse um tendão de movimentação do folheto da válvula ao músculo miocárdico propriamente dito. Então, essas lesões podem ser extensas ou ou mais simples ou menos importantes, e podem ser causadas por trauma, por lesões fibróticas, por lesões isquêmicas, entre outros. A complicação dessa doença valvular pode ser originada pela endocardite ou pode levar ao surgimento de uma endocardite pela instalação de agentes infecciosos ali naquela válvula doente. Também pode ser originado de doença como a febre reumática, uma complicação que origina, uma doença que origina um fenômeno autoimune, autogerado, que vai fazer com que autoanticorpos levem à destruição das válvulas e principalmente da válvula mitral, o prolapso da válvula mitral, o infarto agudo do miocárdio são exemplos de causas da doença valvular regurgitante mitral, classificada como insuficiência mitral primária. Existe também a secundária, que é causada por disfunção do ventrículo, que leva à dilatação progressiva por diversos fatores, seja por aumento da pressão arterial progressiva, por infarto agudo do miocárdio, um alargamento da estrutura muscular, levando ao afastamento dos dois folhetos da válvula mitral, que fazem, então, com que haja uma incompetência funcional dessa válvula, e, assim, ela permite, com o avançar da doença, um retorno cada vez mais volumoso do conteúdo interno daquele ventrículo, que deve normalmente expulsar o sangue em direção à válvula aórtica para que entre na artéria aórtica e assim sucessivamente. E na doença regurgitante, então, à medida que o ventrículo contrai, uma parte vai para frente, avançando através da válvula aórtica, mas uma parte retorna para o átrio esquerdo, fazendo com que haja uma dilatação progressiva desse átrio esquerdo, também pelo acúmulo do volume regurgitado com o volume de retorno de venoso a partir da circulação pulmonar.
Então, essa doença, essa complicação regurgitante da válvula mitral vai ser progressivamente avançada à medida que, ela, então, permite um progressivo aumento desse retorno de sangue ao átrio. E à medida que isso piora, então, a classificação do score o score funcional do coração do indivíduo passa a sofrer mudanças, inclusive naquela classificação da Sociedade Nova-Iorquina do Coração, e na paciente gestante isso vai sofrer uma consequência importante, uma vez que a paciente gestante apresenta, como sabemos, um aumento progressivo da volemia ao longo da gravidez, conseguindo, já na metade da gravidez, um aumento de cerca de 50% dessa volemia numa evolução natural, fisiológica da gestação. Mas nessa paciente que se encontra com a doença regurgitante, seja de qualquer natureza e de qualquer válvula, esse acúmulo progressivo de retorno, de regurgitação, que vai se somando cada vez mais aquele aumento que ocorre na gestação normal, pode levar e vai levar no paciente com doença regurgitante mais grave à descompensação importante dessa hemodinâmica complexa que se instala nessa associação de um estado fisiológico gestacional com um estado patológico causado pela doença valvular. Então, naquelas pacientes que apresentam uma insuficiência mitral primária ou secundária, mas de pequena monta, muitas vezes uma evolução natural da gestação não leva a implicação importante. Mas à medida que essa regurgitação vai aumentando, ela pode progressivamente se tornar menos apta à evolução natural e sem complicação dessa gravidez. Então, o paciente que nos chega, nós que podemos trabalhar no hospital terciário ou não, é importante que, se ela apresenta na gravidez esse estado, há uma importante missão de quem as atende de manter uma resistência vascular sistêmica diminuída para que haja uma facilitação do caminho, do fluxo sanguíneo em direção à aorta e diminuindo, assim, a facilidade de regurgitação. Há importância também na manutenção do retorno venoso. Essa paciente deve ser mantida com uma volemia estável e saudável, sem permitir que ela apresente diminuição importante da frequência cardíaca, o que facilitaria no tempo de diástole dessa paciente um retorno, no tempo de sístole dessa paciente, um tempo de retorno de quantidade de fluxo sanguíneo maior. Então, é importante entender que, embora muitas vezes a avaliação, principalmente através da ecocardiografia, mostre uma fração de ejeção normal e às vezes até aumentada, isso não significa na doença regurgitante mitral que essa paciente está evoluindo bem ou melhor que bem, porque ela está com a fração de ejeção acima do normal. O que acontece é que, como aquele volume ventricular vai aumentando progressivamente à medida que o ventrículo se dilata, e isso numa consequência de aumento da dilatação progressiva também do átrio, ocorre um acúmulo, um volume de sangue que deveria ir através da aorta, não volta para o átrio esquerdo, e aquele volume diastólico final, então, subtraindo dele o volume que foi ejetado, o que saiu do ventrículo naquele momento da sístole, que seria o volume sistólico, aparentemente mostra que esse ventrículo está funcionando muito bem, já que ele consegue ejetar uma quantidade daquele volume diastólico final bastante grande, o que deveria ser o volume sistólico, o que deveria ser o volume que vai entrar na aorta, na verdade, uma parte está indo para a aorta, mas uma parte está voltando para o átrio. Então, na avaliação da fração de ejeção,
dá uma falsa impressão de que a fração de ejeção está mostrando um funcionamento ventricular esquerdo satisfatório, quando muitas vezes não é. esse, é, Essa regurgitação progressivamente aumentando vai levar a aumento do conteúdo de água pulmonar, que pode levar a uma congestão importante, nos casos mais graves, ou nos casos mal conduzidos, a hiperidratação dessas pacientes pode levar a edema agudo de pulmão com muita facilidade. O volume de regurgitação ele vai ser tanto maior quanto maior for a lesão mitral e quanto maior for a pós-carga, uma vez que, aumentando a pós-carga, você, no momento da ejeção ventricular, faz com que uma parte menor consiga evoluir através da aorta, regurgitando, então, um volume maior para o átrio. Então, é, é importante manter uma pós-carga um pouco reduzida, ao contrário da situação do paciente com estenose, na situação da insuficiência mitral, da doença regurgitante, é importante que a pós-carga seja um pouco reduzida para facilitar o escoamento daquele volume do átrio para o ventrículo e do ventrículo para frente. A válvula mitral regurgitante leva a quadros de dispneia importante, e dispneia que vai ser progressivamente aumentada à medida que essa paciente se complica com o agravamento da sua lesão, aumento da área regurgitante. Isso leva a fraqueza por diminuição do volume sistólico efetivo, o volume efetivamente injetado na aorta vai diminuir progressivamente, levando à diminuição do suporte, da oferta de oxigênio e nutrientes aos tecidos, inclusive aos músculos. Há na ausculta a presença de volumes de sopro sistólico que vai ser progressivamente reduzido à medida que se aumenta o grau de lesão. O sopro sistólico, muitas vezes, ele se torna um pouco menos intenso à medida que a lesão aumenta, uma vez que ocorre uma maior facilitação daquele fluxo regurgitante. Mas o sopro sistólico, geralmente, ele está presente na insuficiência mitral, e isso, com o tempo, vai se associando ao escuta e ao exame de imagem, o aumento da área cardíaca, principalmente do átrio esquerdo, com a evolução também do ventrículo esquerdo. Esse aumento do átrio esquerdo pode levar, e geralmente leva em estágios mais avançados, ao surgimento da fibrilação atrial, o que vai complicar muito a vida desse paciente, já que vai ter uma dificuldade maior para o esvaziamento daquele conteúdo aumentado do átrio, devido ao volume que aumenta devido à regurgitação, e encontra maior dificuldade para retornar para o ventrículo, ainda mais associado com o volume de retorno venoso ao átrio esquerdo. E no perioperatório, no preparo de pacientes para cirurgias e principalmente na eventual tomada de decisão, se a paciente vai querer engravidar ou não, ou se ela está nos estágios iniciais de gravidez, muito importante a avaliação do estágio funcional, da capacidade metabólica dessa paciente. Pacientes com capacidade metabólica abaixo de 4 MET devem ser submetidas à troca valvar em situações iniciais, tendendo sempre a se tentar poupar o primeiro trimestre da gravidez, uma vez que é um período de grande risco de perda fetal. Então, o ideal é a correção dessa doença valvular antes da gravidez, ou se há uma evolução importante durante a gravidez, que se espere pelo menos o término do primeiro trimestre para se avaliar se há viabilidade ou não da tomada de decisão em relação à correção dessa doença. Paciente com sintomatologia prévia também deve ser submetida à correção antes da gravidez, e pacientes assintomáticas, mas que apresentam já um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo maior ou igual a 40 milímetros, perdão, com uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo menor que 60%, são pacientes que devem ser
avaliadas com muito cuidado e, normalmente, na evolução da gravidez, devem ser, quando da tomada de decisão sobre internação e eventual procedimentos cirúrgicos ou procedimentos obstétricos, que elas devem ser encaminhadas a setores terciários, instituições melhor preparadas para o atendimento de pacientes mais graves. Mas se nos chegam numa situação de que está nascendo, ou é uma situação de cesariana de emergência, e não dá tempo de mandar para uma instituição terciária, é importante que mesmo aqueles anestesiologistas que não vão lidar, como eu, não trabalho em instituição terciária, a gente tem que saber que essa paciente não pode ser mantida com frequência cardíaca muito baixa, porque aumenta o tempo de regurgitação, piora a qualidade da hemodinâmica da paciente, manter a pré-carga, mas não permitir que ela aumente, fique de preferência em limites inferiores da normalidade, para que haja uma facilitação do esvaziamento ventricular, sem diminuindo a fração regurgitada, portanto, fazer com que haja uma quantidade de volume retornando a esse coração que faça com que não haja muita facilidade de regurgitação. Ao diminuir a pré-carga nessa paciente, vai levar a uma maior facilidade de regurgitação. Então, a pressão diastólica final deve ser mantida, assim como a pressão a pressão de átrio esquerdo deve ser mantida para evitar que haja regurgitação facilitada. Então, manter a pré-carga facilita a manutenção de volume suficiente para empurrar aquele volume já remanescente para frente, baixar a resistência vascular sistêmica para que haja facilitação do esvaziamento ventricular e diminuição da fração regurgitada, e tentar também manter uma baixa resistência vascular pulmonar, que é feito às custas de uma boa ventilação no paciente, boa oxigenação, e não dar também excesso de líquido para essa paciente, porque também o limite entre uma pré-carga baixa ou uma pré-carga alta nesse paciente é um território muito delicado. Se você dá líquido demais, você faz com que haja aumento da pressão vascular pulmonar e aumento do conteúdo de água, aumenta a facilidade de edema agudo de pulmão. Mas se você der líquido de menos também, deixar a paciente desidratar, essa paciente vai ter uma maior facilidade de regurgitação daquele conteúdo ventricular para o átrio esquerdo. Então, uma das medidas extremamente importantes em obstetrícia, e que nessa paciente vai ter ainda uma importância maior ainda, é o deslocamento uterino para facilitar o retorno venoso, diminuindo o efeito poseiro, o efeito restritivo ao retorno venoso pela veia cava. A artéria aorta também é um setor bastante delicado. A válvula aórtica deve ser avaliada, e as suas deficiências, tanto na estenose quanto na regurgitação, devem ser muito bem trabalhadas, conhecidas e tratadas, manuseadas de maneira satisfatória. Como na estenose aórtica, como na estenose mitral e na estenose aórtica, nós temos que manter uma frequência um pouquinho próxima do limite inferior da normalidade. Na doença regurgitante mitral ou aórtica, temos que manter um pouco isso aí um pouquinho para cima, a frequência um pouco aumentada, para que haja menor tempo de regurgitação. E as doenças que levam à alteração regurgitante da válvula aórtica são as doenças reumáticas, as endocardites, que podem levar à doença valvular regurgitante de forma aguda, sem tempo de compensação, a endocardite, assim como no caso da lesão
de cordoalha tendinosa, que leva à insuficiência mitral de maneira aguda, muitas vezes. A endocardite também pode levar à insuficiência tanto aórtica quanto mitral de maneira aguda, levando a uma descompensação grave e devem ser tratadas de maneira bastante agressiva, com monitorização invasiva. Existem as causas secundárias também de insuficiência aórtica, como a sífilis, a síndrome de Marfan, espondilite anquilosante, são situações em que em que pode acontecer a instalação da doença válvula regurgitante da aorta, que é extremamente perigosa, principalmente na paciente gestante, devido aos fatores mencionados também na insuficiência mitral. A válvula aórtica ela pode sofrer a instalação dessa doença regurgitante de forma aguda ou crônica, como dissemos, a forma aguda pode ser de instalação tanto na endocardite, mas também pode acontecer na dissecção da aorta, e isso pode ser causa de óbito ou de evolução bastante grave, com necessidade de intervenção e monitorização invasiva. Nas situações em que a síndrome regurgitante aórtica seja inicial, pouco agressiva, muitas vezes ainda se consegue manter essa paciente com a monitorização, com os cuidados de manuseio na paciente gestante, mesmo em hospitais gerais. Mas à medida que essa doença progride e que a fração regurgitante vai aumentando, o risco de descompensação vai aumentando progressivamente, e se isso acontece na associação com a gravidez, o risco é iminente e há necessidade naquelas pacientes de evolução mais grave, a internação em setores terciários para evolução. Então, paciente que apresenta naquela evolução de score, tanto da Sociedade Nova-Iorquina do Coração, como no score modificado da Organização Mundial de Saúde para gestante, é importante que aquelas pacientes que atinjam grau de evolução maior, que elas sejam tratadas em setores terciários. A clínica da insuficiência aórtica é uma clínica também bastante exuberante. Paciente que apresenta dispneia, muitas vezes palpitação, ocorre dificuldade de manutenção da pressão arterial diastólica devido àquela regurgitação importante. A pressão de pulso se alarga, já que a pressão diastólica cai bastante. O paciente pode sentir palpitação, com dificuldade de enchimento coronariano que consiga suprir a necessidade do aumento do consumo de oxigênio dessas pacientes. Nos pacientes mais graves, a instalação de um cenário onde começam a aparecer sinais bastante característicos, como o sinal de Corrigan, que é a pulsação bastante intensa, principalmente a nível de artérias na região cervical, onde aquele pulso, aquela pressão sistólica elevada devido àquele grande volume sistólico que isso produz, mas com uma pressão diastólica bastante reduzida. Isso também leva ao surgimento do sinal de Mussé, que é o movimento de abaixar a cabeça e levantar no ritmo da frequência cardíaca. O sinal de Quincke, que é o surgimento da irrigação, da pulsação de maneira visual, sangue passando ali no leito unguial. Então, e esse sopro diastólico que ocorre devido ao retorno do sangue através da válvula aórtica no momento da dilatação do ventrículo, no momento da diástole. Isso leva a dilatação progressiva miocárdica com um segundo estágio de agravamento, se isso não é corrigido a tempo ou de maneira satisfatória. Aquele miocárdio que se dilatou começa a sofrer fibrose e a sua capacidade contrátil começa a reduzir progressivamente. Então, no perioperatório dessas pacientes, primeiro que paciente com a síndrome regurgitante aórtica muito grave,
ela muitas vezes é desaconselhada a engravidar. Pacientes que apresentam sintomatologia prévia devem ser submetidos à correção da doença, da doença valvular aórtica. Pacientes com diminuição da sua capacidade metabólica, abaixo de 4, também ideal que se faça a troca gasosa. Paciente com diâmetro sistólico final de ventrículo esquerdo acima de 50 milímetros também devem ser avaliados para cirurgia prévia, assim como os pacientes que têm uma redução importante da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Pacientes que apresentam aneurisma de raiz de aorta ou de aorta ascendente também devem ser avaliados, e se essas pacientes com qualquer um desses quadros se apresentam já em período avançado da gravidez, onde há impossibilidade do tratamento da doença aórtica, elas devem ser encaminhadas para instituição terciária. Mas se por acaso elas procuram a nossa instituição por algum motivo, houve um descolamento de placenta, houve algum sofrimento fetal, alguma situação que descompensou aquela gestação, essa paciente deve ser mantida com a frequência cardíaca próximo do limite superior da normalidade de novo, devido ao fato de que isso reduz o tempo de regurgitação e faz com que haja uma melhor efetividade daquele volume sistólico que vai para frente, não para trás. Então, manter a pré-carga, sempre a manutenção de uma pré-carga adequada faz com que haja a maior dificuldade de regresso do sangue de aorta para o ventrículo, mantendo, então, um volume diastólico final adequado, faz com que haja diminuição da fração do volume regurgitado. É importante que se mantenha a contratilidade, principalmente nos estágios mais avançados, onde aquele ventrículo já não tem a sua capacidade contrátil tão boa, já sofre uma fibrose importante, a substituição de fibras musculares por colágeno, fazendo com que haja a redução da complacência miocárdica e redução da sua capacidade contrátil também. Reduzir a resistência vascular sistêmica faz com que haja uma maior facilidade de escoamento daquele sangue ventricular e na fase diastólica, com a pressão diastólica, com a resistência sistêmica diminuída, a quantidade de sangue que retorna também diminui. Sempre importante evitar e, caso surja, tratar as arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que vai ser muito importante no esvaziamento do conteúdo atrial no ventrículo, que vai fazer com que haja um maior conteúdo ventricular, que vai dificultar um pouco aquele retorno de sangue da aorta através da válvula aórtica. Evitar a taquicardia supraventricular e tratar de forma enérgica. Eventualmente, se surge, é muito provável que leve a descompensação e a cardioversão, então, é uma necessidade nesses casos. A monitorização vai ser tão mais invasiva quanto mais grave for o caso, quanto maior for a extensão da complicação cirúrgica ou do procedimento cirúrgico. Então, os casos de insuficiência aórtica inicial, mínima, a paciente pode ser tratada de maneira comum, com a monitorização habitual, mas à medida que a insuficiência vai se tornando mais importante, a clínica mais exuberante, há uma necessidade de uma monitorização mais invasiva e, muitas vezes, a instalação de um acesso venoso central para o uso de drogas vasoativas. A válvula tricúspide também pode sofrer alteração importante e as possibilidades são principalmente a doença de Epstein, que cursa ou surge já na fase embrionária com uma posição bastante inferior da válvula tricúspide, fazendo com que o indivíduo tenha um átrio bastante grande e um ventrículo bastante incipiente. Essa normalmente é uma situação em que
Normalmente não há possibilidade de gravidez pela incapacidade funcional da paciente. Se acontecer, é um quadro bastante grave e que deve ser encaminhado sempre para instituições terciárias. E no caso da válvula tricúspide regurgitante primária, perdão, secundária, por dilatação do ventrículo, que ocorre nos casos de hipertensão de artéria pulmonar ou de aumento da pressão pulmonar, seja primária ou secundária, que pode acontecer por insuficiência ventricular esquerda ou doença valvular no coração esquerdo, também pode ser transmitida de forma retrógrada, levando à falência do ventrículo direito, com dilatação da sua cavidade e uma insuficiência tricúspide também. Em geral, quando isso acontece, não há muita associação com a possibilidade de gravidez, mas se acontecer, normalmente, se houver desejo de gravidez ou se a gravidez já está instalada, deve-se avaliar na possibilidade de intervenção para correção de qualquer uma das outras válvulas, a ver a correção associada da válvula tricúspide. Mas a insuficiência regurgitante tricúspide, ela vai levar a insuficiência venosa importante, com possibilidade de aumento do volume de vísceras, insuficiência hepática com a evolução progressiva e assim sucessivamente, edema de membros inferiores e a clínica vai depender se há associação ou não com a insuficiência ventricular, a insuficiência funcional de coração esquerdo ou se é uma doença específica do coração direito. Deve ser sempre manuseado com a intenção de evitar excesso de hidratação, já que há uma dificuldade de mandar esse líquido para frente, mas também evitando-se sempre a redução importante da pré-carga, que vai dificultar também a manutenção de algum volume sistólico de ventrículo direito. Bom, terminamos aqui a segunda parte da apresentação sobre doença valvular miocárdica na gestante. Espero que tenham gostado. Vem aí o terceiro vídeo para a complementação da parte de doença valvular na gestante. E se gostaram, deem um like e compartilhem. Muito obrigado.